Olá pessoal, tudo bem? Este é o vídeo de orientação acadêmica da semana 17 e nesta semana nós temos um grande momento da preparação de vocês. Nós teremos o segundo dia do simulado Enem. É o dia que nós teremos a prova de matemática e de ciências da natureza. E é um dia que é bastante desafiador, especialmente por conta da prova de matemática, porque muitos alunos têm problemas ali no controle do tempo, na organização ali das respostas, e isso aparece também um pouco em ciências da natureza. E é muito importante que você controle o tempo, porque a prova do Enem ela é corrigida segundo a TRI. Rossi, que parada é essa de TRI? Rodrigo, vou aproveitar esse vídeo então e falar um pouco sobre a TRI, que afeta muito esse segundo dia do Enem. E na verdade, como só eu vou falar sobre a TRI agora, eu não preciso mais de você. Vai embora, Rodrigo. Galera, atenção. Esse vídeo é um vídeo muito importante e se você ainda não sabe como é que funciona a lógica da TRI, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar, tá? Primeiro, como o Rodrigo já disse, essa segunda prova, no segundo dia do Enem, a gente tem ciências da natureza e matemática. Essas costumam ser as provas mais difíceis mesmo, de qualquer tipo de vestibular e também do Enem. Não só difíceis porque as questões podem cobrar assuntos complicados, mas também é uma prova em que um dos desafios é você controlar bem o tempo para realizar essa prova. Porque nessas áreas é comum que haja questões em que a galera às vezes dá uma empacada e isso não pode acontecer. Preste atenção. O Enem ele é corrigido segundo a teoria de resposta ao item, a TRI. E você já pode ter ouvido falar disso, inclusive lá no nosso blog, no manual do estudo, a gente tem uma postagem para falar sobre isso, mas eu vou resumidamente te explicar por que a TRI tem que ser, ou tem que nortear a estratégia que você vai usar para resolver o segundo dia do Enem especialmente. A TRI, diferentemente da teoria clássica, ela não computa apenas a quantidade de acertos das questões. A TRI ela vai avaliar, e essa é a palavra-chave, a coerência do seu resultado. O que significa isso? A proposta do Enem é medir as suas competências, suas habilidades, o que significa que, dependendo aí de quanto aprendizado você tem acumulado na sua vida até o dia do Enem, você vai ter um certo grau de competência, um certo grau de aproveitamento ali dos conteúdos. Portanto, como a prova ela é composta de questões mais fáceis e questões mais difíceis, o natural é que você, tendo uma preparação coerente, um resultado coerente, você acerte ali uma boa quantidade das questões fáceis e tal, chega um certo nível de dificuldade que a partir dali você já não é mais capaz de acertar. Você chegou ali no topo, vamos dizer assim, da tua qualidade de aprendizado, da tua capacidade de acerto das questões. A partir dali você vai acabar errando as questões. Tudo bem, é assim que você espera mesmo que aconteça numa prova, Você estudou até um certo grau, você tem lá um grau de conhecimento adquirido, significa que questões a partir de um certo nível de dificuldade você deixa de acertar, porque você não atingiu aquele grau de conhecimento. O problema é que o Enem tem um fator muito importante que vai impactar no resultado, que é o pouco tempo para você fazer as questões. Segundo fator importante é que a prova do Enem ela não vem com as questões organizadas da mais fácil para a mais difícil. Aliás, as provas do Enem não vêm em nenhuma ordem específica, até porque lá no dia do Enem de verdade, você tem várias cores de prova, em cada cor de prova você tem uma ordem diferente das questões, o que significa que uma questão que está no início da prova de uma cor, ela pode estar lá nas últimas da prova de outra cor. Então não existe nenhuma relação com o grau de dificuldade das questões. Tá, e como é que isso vai impactar na minha estratégia? O que acontece é, quando você começa a fazer as provas dessas áreas especialmente, é possível que no meio do caminho, por exemplo, pode ser no início ou no meio da prova, você encontra uma questão mais desafiadora. E tem muitos alunos, que quando chegam nessas questões mais desafiadoras, tentam, e ficam muito tempo insistindo, tentam resolver a questão mesmo sem saber exatamente como é que se resolve imediatamente. Então, lê o enunciado e fala assim, não entendi muito. Ou cobra um assunto que o aluno já não tem muito domínio, num grau de dificuldade alto. Ou, às vezes, é uma interpretação complicada de uma tabela, de um gráfico. E você pode até conseguir fazer a questão, mas você gasta muito tempo para fazer essa questão. Isso não pode acontecer na prova do Enem. Você não pode gastar muito tempo para fazer uma questão. Por quê? Mesmo que você acerte essa questão, demorando muito tempo, o gasto de um tempo excessivo para resolver uma única questão, naturalmente faz com que você tenha que chutar questões do final da prova. Questões aquelas que você não teve nem tempo de ler. E pode ser que isso já tenha acontecido com você ou com colegas seus. Isso é muito comum na prova, especialmente na prova de matemática. Os alunos estão fazendo a prova, conseguem acertar ali até metade da prova, o tempo está legal e tal. Chega um certo ponto, olha no relógio e fala assim, cara, não tem mais tempo de fazer.
vou chutar 5, 10, às vezes 15 questões da prova. O problema é, dependendo da cor de prova que você pegou, e não tem como prever isso, pode ser que essas últimas questões que você teve que chutar, nesse conjunto, né, de 10, 15 ou até 5, você tem ali um conjunto de questões fáceis que você vai acabar errando porque vai chutar, porque a probabilidade de você errar é muito maior. Você até saberia fazer essas questões se tivesse tido tempo. E na hora da TRI interpretar o seu resultado, o que vai aparecer lá na TRI? Que, esse candidato, ele errou essas questões fáceis, você errou porque teve que chutar, saberia fazer. E ele até acertou uma questão mais difícil aqui sobre a mesma competência, só que não é natural que isso aconteça, é incoerente. Então, esses erros nas questões mais fáceis, que cobram a mesma competência da questão mais difícil, das questões mais difíceis, fazem com que o acerto da questão mais difícil seja menos valorizado. E, portanto, é pior que você erre essas questões mais fáceis, mesmo que acerte as difíceis. Se você tiver que escolher alguma questão para errar, vamos dizer assim, é melhor você errar as difíceis e acertar as fáceis. Tá, o que isso muda na minha estratégia? Na sua estratégia, significa que, quando você for fazer a prova do Enem, você tem que começar fazendo uma primeira passada por todas as questões de cada área, garantindo que você vai acertar todas as questões fáceis. E para isso você vai acabar tendo que pular aquelas questões que são mais difíceis. E aí eu diria que o difícil é aquilo que gasta muito tempo, para ficar mais fácil você identificar essas questões, né? Porque às vezes o que é difícil para uma pessoa não é difícil para outra. Mas se você se deparou com uma questão, quando você vai falar assim, puxa, eu vou demorar muito tempo para fazer essa questão, pula ela, faz uma marca na prova, vai até o final, faça isso com todas as questões trabalhosas, demoradas ou muito difíceis da prova. E depois que você terminar a 45ª questão daquela área, você volta com o tempo disponível, que vai sobrar tempo se você pular as questões mais trabalhosas, você vai ver. E aí você volta nesse tempo disponível e tenta refazer, né, ou tenta fazer de novo essas que você pulou. Qual o objetivo disso? Quando você vai até o final da prova e garante que você acerta todas as questões mais fáceis, você já está garantindo que o seu resultado está coerente. E o resultado estando coerente, as questões difíceis que você começar a acertar a partir daí vão ser muito mais valorizadas do que seriam se você tivesse errado as questões fáceis. Portanto, a tua estratégia para essa prova é pular as questões que gastam muito tempo, ir até o final e voltar naquelas que você teve que pular. Se você conseguir fazer isso, você vai ter, e você vai perceber isso lá no Enem, um resultado pela TRI muito melhor do que se você tiver que chutar questões no final da prova. Coloque isso na cabeça e venha fazer um simulado excelente aí no final de semana. Espero que todos se deem bem na prova e na semana que vem a gente está de volta aqui com um videozinho.